de mim. Passe pra lá, passe pra cá, sem parar de correr. o time da fé joga junto pra vencer. Ouvintes, lições da Copa. Pessoal, tem muita gente na arquibancada acompanhando a nossa Copa do Mundo do Céu, através do programa A Hora da Vitória, transmitido pela plataforma da sua rádio favorita, a Web Top FM 104,9 de Mãe do Rio, Pará. Está com a gente o jogador da fé, Luiz Anderson Bonetti. Ele diz: paz, meu querido irmão Antônio Carlos Santiago. Cumprimenta também a irmã Cleide Terezinha. Também o pastor, o presbítero Ederson Goulart. Ele também é apresentador de programas evangélicos. Ele diz: a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão Antônio Carlos e ouvinte. Muito obrigado, meus irmãos, por estar acompanhando a Copa do Céu. E toda essa partida está sendo narrada por mim, diácono e professor Antônio Carlos Santiago. Nosso programa, que tem duração de 2 horas, e já o tempo do jogo já era para ter terminado, mas vamos agilizar para encerrar a nossa programação. E já estamos entrando nos momentos finais do segundo tempo da partida de hoje. Mas antes do apito final, que vem já já, vamos refletir mais uma vez sobre o tema desta edição: convocado para o time de Deus. E a bola vai rolar agora em Marcos capítulo 3, versículo 13 e 14. O versículo lá do começo do programa, que diz: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12, para que estivessem com ele e os mandassem a pregar. Daqui a pouquinho vamos revelar a resposta do nosso quadro Eureka e descobrir os nomes dos 12 discípulos escolhidos por Jesus. Mas antes, a última reflexão de hoje. Quando acontece uma Copa do Mundo, milhões de crianças sonham em ouvir seu nome na lista dos convocados. Imagine a emoção de um jogador ao receber a notícia: você foi escolhido para representar o seu país. Mas existe uma convocação ainda mais importante do que qualquer convocação da terra. É quando Jesus chama alguém para fazer parte do seu time. Em Marcos capítulo 3, Jesus realizou uma grande convocação. Ele escolheu 12 homens para caminharem ao seu lado e levarem sua mensagem ao mundo. Assim como na Copa existem jogadores escolhidos para uma missão, Deus também chama pessoas para fazerem parte do seu reino. E sabe o que é mais interessante? Jesus chama quem ele quer. Nenhum daqueles discípulos preencheu uma ficha de inscrição. Nenhum deles entregou currículo. Nenhum deles era famoso. Foi Jesus quem os escolheu. Pedro era pescador, Mateus era cobrador de imposto, Tiago e João eram homens simples. Isso nos ensina uma verdade maravilhosa. Deus não procura os mais fortes, Deus não procura os mais inteligentes, Deus não procura os mais populares, Deus procura corações dispostos. Talvez você não seja o mais rápido da escola, talvez não seja o mais forte da turma, talvez você ache que não tem nenhum talento especial, mas Jesus conhece o seu nome e ele pode usar você para fazer
coisas extraordinárias. Antes de enviar os discípulos para pregar, Jesus queria que eles passassem tempo com ele. No futebol, um jogador precisa conhecer o seu técnico. No reino de Deus, também é assim. Antes de servir, precisamos conhecer Jesus. Antes de falar de Jesus, precisamos andar com Jesus. E como passamos tempo com Jesus? Fácil, lendo a Bíblia, orando, indo à igreja, louvando a Deus. Quem anda com Jesus aprende a jogar segundo as regras do reino. E nenhum jogador entra em campo apenas para ficar sentado no banco de reserva. Todo jogador tem uma missão. No time de Deus também é assim. Os discípulos foram chamados para anunciar as boas novas. E essa missão continua até hoje. Uma criança pode falar de Jesus aos amigos, pode demonstrar amor, pode ajudar quem está precisando, pode ser luz na escola, pode ser exemplo dentro de casa. Você não é pequeno demais para ser usado por Deus. Samuel era criança, Josias era jovem, tinha apenas 8 anos quando assumiu o reinado. Davi era apenas um adolescente, mas ele venceu um gigante e Deus usou cada um deles poderosamente. Que coisa linda é que no time de Deus há lugar para pessoas diferentes. Entre os discípulos havia pescadores, havia cobrador de imposto, havia pessoas mais agitadas, havia pessoas mais tranquilas, mas todos faziam parte do mesmo time. Na igreja também é assim. Uns cantam, outros desenham, outros ajudam, outros ensinam, outros gostam de aprender e tem criança que são pregadores mirins. Que lindo, não é? Deus distribui talento diferente para cada pessoa, mas todos são importantes para o time de Jesus. Muitos jogadores entram para uma seleção e depois saem. Muitos troféus ficam para trás. Muitas taças perdem o brilho, mas quem permanece com Jesus recebe uma recompensa eterna. A bola rola no campo, o estádio vai vibrar, com o nosso time prontinho pra jogar. Chuta a bola, Chuta a bola, correndo até o fim, com o coração valente, o Criador cuida de mim. passe pra lá, passe pra cá. Sem parar de correr, O time da fé joga.